aqui no quarto bloco, quarto bloco, quase que não sai, né? Aí se liga só, a aula agora vai direcionar para um aspecto bem importante e bem difícil, então a gente tem de ter atenção. A gente vai trabalhar agora, basicamente, o que é tipologia textual. É óbvio que a gente vai trabalhar com a nomenclatura utilizada em concurso público, mas eu já te adianto. Na verdade, quando a gente fala em tipologia textual, que a gente tem narração, descrição e dissertação, a gente está trabalhando a forma como o texto se organiza. Então, se tivesse uma nomenclatura melhor, seria modos de organização textual, ou seja, é o modo como qualquer tipo de texto na língua portuguesa se organiza. Então, isso significa que qualquer tipo de texto na língua portuguesa ou é narrativo, ou descritivo, ou dissertativo. Essa é a verdade, tá? Agora, como nem tudo são flores, a gente vai ter de esmiuçar isso daqui através de um estudo dirigido para que você possa pegar as malícias do avaliador, beleza? Então vem aqui comigo, ó. Primeira coisa que a gente vai definir, o que são os tipos textuais e o que são os gêneros textuais. São, apesar de parecidos, né, bem distintos. Então, há duas formas diferentes de classificar os textos aos quais, né, são cobrados nos concursos públicos. Tipologia textual e gêneros textuais. Tipologia textual, classificação segundo as sequências de informação do texto, considerando características internas. Então, é aqui que a gente vai definir se é narrativo, descritivo, dissertativo e até tem um outrozinho aí para a gente poder trabalhar. Mas, basicamente, são esses três. Gêneros textuais, classificação segundo a relação entre a função do texto na sociedade e as características internas desse texto. Ou seja, em relação a gêneros textuais, nós temos diversos. Então, eu posso dizer que o gênero está dentro do tipo de texto, tá? Então, dentro de uma narração, eu posso ter diversos gêneros textuais. Dentro de uma dissertação, eu posso ter diversos gêneros textuais. E é assim que funciona, tá? Então, vamos lá. Gêneros textuais. Em sociedade, escrevemos textos para entreter, informar, ensinar, convencer o interlocutor. Trata-se da intencionalidade discursiva. Então, tudo que é feito tem uma intenção. É por isso que tem um contrato de comunicação. Romances são escritos para entreter, receitas para ensinar, artigos de opinião para convencer, notícias para informar. Cada um desses gêneros tem características próprias para atender à sua função. É por isso que eu digo, cada texto tem um contrato de comunicação. Agora, dependendo do gênero e de sua função, certas sequências de informação serão predominantes, as quais chamamos tipos ou modos textuais. Então, aqui a gente tem os gêneros e aqui a gente tem os tipos para poder comparar. Então, uma notícia pode ser narrativo ou descritivo. Receita culinária é um texto injuntivo. Entrevista pode ser dialogal, pode ser narrativo ou dissertativo. Bula de remédio, injuntivo, descritivo. Reportagem, narrativo, dissertativo. Então, galera, antes da gente partir para esmiuçar, né? Quase que não sai a palavra, então não ia sair mesmo. Então, vem aqui. Antes da gente esmiuçar, eu quero definir isso com vocês. Ó, modos de organização textual. É o que basicamente aparece lá no teu edital como tipologia textual. O que a gente tem aqui? A gente tem a narração, a descrição e a dissertação como estruturas primordiais. Ah, apareceu um outro, Sidney, eu vi um tal de texto injuntivo, não sei o quê. Galera, basicamente é isso. E agora eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, depois a gente aprofunda um pouquinho mais, tá? Então vamos lá. A narração, ela é fruto
de uma imaginação. A descrição é fruto de uma observação. E a dissertação é fruto de uma argumentação. Por que as bancas privilegiam a dissertação? Porque todo mundo é capaz de imaginar, todo mundo é capaz de observar, mas nem todo mundo é capaz de argumentar. Então, a gente vai agora, no decorrer da aula, trabalhar as principais características para a gente poder perceber o que torna um texto narrativo, o que torna um texto descritivo, o que torna um texto dissertativo. Aí você vai perceber que tem algumas peculiaridades para a gente poder analisar, que esse texto dissertativo pode ser expositivo ou argumentativo. Você vai falar que já viu lá no edital um tal de texto injuntivo, que porcaria é essa, Sidney? Então vamos lá, ó. O texto injuntivo, ele basicamente é um texto descritivo, só que ele tem uma pegada diferente, ele tem uma pegada imperativa. Você vai encontrar basicamente em bulas de remédio, em manuais de eletrodomésticos, porque vai ter a ordem, vai ter o comando, a sequência que você deve seguir e a descrição de todo o procedimento. Então, um texto injuntivo é basicamente isso, é um texto descritivo. Normalmente, quanto mais rico é o texto, mais misturas tem. Por exemplo, você pega um romance do Machado de Assis. Teoricamente, a predominância dele é o quê? É um texto narrativo. Mas ele tende a situar o leitor em tempo e espaço. Então, ele vai também falar dos personagens. Então, ele tende a descrever para que você entenda a cena. E ele, em alguns momentos, faz dissertações, porque ele faz digressões sobre temas da sociedade, sobre política, economia e por aí vai. Então, é um texto muito rico. E aí você acabou percebendo que a narração funciona como se fosse um filme. Né? É um filme. É uma história que está sendo contada. Então, você vai criando um filmezinho na sua cabeça. A descrição funciona como se fosse uma fotografia. E a dissertação são os slides, né, que você vai ali trabalhando para poder convencer o camarada. Então, vem aqui comigo, ó. Vamos começar a brincar. Texto narrativo. A gente vai trabalhar assim. Eu dou o exemplo e depois a gente vê as características, tá? Então, aqui, ó. Conta a lenda que um velho funcionário público de Veneza, noite e dia e noite, rezava e implorava para o seu santo que o fizesse ganhar sozinho na loteria, cujo valor do prêmio o faria realizar todos os seus desejos e vontades. Assim passavam os dias, as semanas, os meses e anos, e nada acontecia. Até que no dia do santo, de tanto que seu fiel devoto chorava e implorava, o santo surgiu do nada e numa voz de desespero e raiva gritou: "Pelo menos, meu filho, compra o bilhete!" O camarada queria ganhar na cena, né, na loteria, e não comprava o bilhete. Está de sacanagem, né? Então vamos lá, ó. Sequência aqui, ó. Vamos trabalhar. Tipo narrativo. Sequência de ações ao longo do tempo. Então, essa sequência é que permite a gente entender a história como se fosse um filmezinho. Presença de narrador. Ou seja, tem sempre um narrador, que é um narrador personagem ou um narrador observador, ou seja, narrador personagem é aquele que participa da história, então o foco narrativo é em primeira pessoa, ou do singular ou do plural, eu, nós. Narrador observador, ele não participa da história, então ele está de fora, apenas observando, então o foco narrativo é em terceira pessoa, do singular ou do plural, então ele ou eles. Tem personagem, tem tempo, espaço, enredo e clímax. Então, isso aqui é muito importante, porque responde às 4 famosas perguntinhas do texto narrativo. Um texto narrativo, ele sempre deve dizer quando, onde, como e quem. Ou seja, deve dizer quando aconteceu,
onde aconteceu, para situar em tempo e espaço. Ele deve mostrar quais são os personagens, então quem está participando e como aquilo aconteceu, até para a gente poder perceber o clímax do processo, o enredo, tudo direitinho. Então, se não tem isso, não é um texto narrativo. Então, tem de ter quando, onde, como e quem. Aí a predominância de verbos de ação, porque são acontecimentos, são ações que vão acontecendo ao longo do tempo. Então, basicamente, são os verbos transitivos e intransitivos que aparecem. Presença de progressão temporal. Então, tem uma passagem ali de tempo, obviamente. Predominância do presente e do pretérito perfeito, porque ele está contando uma história. Então, a presença do pretérito é muito marcante. E a presença do presente é apenas para intensificar aquela história que está sendo dita. Então, a gente já trabalhou aqui as características. O principal, as 4 famosas perguntinhas. Quando, como, onde e quem. Beleza? Tranquilo? Então foi. Características do texto narrativo. Agora, olha aqui comigo. Observação 1. Já mencionei, mas a gente vai reafirmar aqui agora. Ó. Categorias de narrador. Foco narrativo. Narrador personagem. Narração em primeira pessoa. Exemplo. Ontem acordei cedo, tomei café e fui pedalar. No entanto, devido à chuva, logo voltei para casa. Então, reparem que o cara falou em primeira pessoa o tempo todo. Se ele falou em primeira pessoa, só pode ser um narrador que participa da história. Portanto, um narrador personagem. Agora, olha aqui o narrador observador. O foco narrativo vai ser em terceira pessoa. Então, Atadolfo acordou cedo, tomou café e foi pedalar. No entanto, devido à chuva, logo voltou para casa. Como o camarada não participa da história, ele fala do outro. Então, aqui, o tempo todo falando da Atadolfa, ou seja, o tempo todo falando de uma terceira pessoa. Porque ele é a primeira pessoa, você é a segunda pessoa, e a pessoa da qual ele está utilizando aqui para poder falar, narrar, é a terceira pessoa. Ele está falando de alguém. Porque em todo o processo das pessoas do discurso, a gente sempre tem primeira, segunda e terceira pessoas. Primeira é quem fala, segunda é com quem se fala, terceira... Olá, meus amigos! E aí, tá gostando da aula do professor Sidney Martins? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer assistir essa videoaula e quer fazer o curso completaço, 100% focado no língua portuguesa na banca do CESP, convido vocês a acessar o nosso site. Lá nós temos essa videoaula e mais este curso, que temos aí 30 videoaulas, 33 horas de videoaula, 60 dias de acesso por investimento aí, o melhor custo-benefício do mercado, apenas R$ 70. Tá certo, meus amigos? Então espero vocês aí aqui no Lá Concurso. Ah, já esquecendo, se você quer baixar o material de apoio dessa videoaula, o material de apoio completão, clique aqui embaixo e você pode baixar esse material de apoio gratuitamente aqui no Lá Concurso. Forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.